existem livramentos que o Senhor nos dá que a gente nem sabe. Não, com certeza. Né? Às vezes, a Bíblia fala que o diabo ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E tem outros livramentos que a gente realmente vê que foi a mão de Deus ali. E eu lembro uma vez lá em São Paulo, eu tinha um amigo que o apelido dele era Queco. E a gente era muito amigo mesmo, e ele estava para fazer uma mudança. E nesse dia à tarde ele foi em casa. E meu pai, ele trabalhava, mas quando não trabalhava, a molecada toda ficava em casa. A gente ficava jogando videogame, bagunçando, brincando, né? Aquela época boa de fase de jovem, adolescente em São Paulo. E aí o que aconteceu? Nesse dia meu pai não foi trabalhar, ficou em casa. E justamente nesse dia, o que foi lá em casa, querendo... assim, deu a entender que ele iria me chamar para ajudar nessa mudança dele. Só que como ele viu meu pai lá em casa, ele pegou e não me chamou. Chegou lá na porta, ficou lá, olhou para mim, tá aí, Aline, tudo bem, tudo. Tá, eu vou ali que eu vou fazer minha mudança. Beleza. Quando foi de noite, umas 10 horas da noite, a gente só começou a ouvir os tiros. Pronto, quando amanheceu o dia, a gente soube da notícia. Mataram 6 na casa dele e ele tava no meio. Meu Deus. Foi. Eu perdi esse amigo lá e assim, talvez eu teria, se eu tivesse no meio, eu teria ido também. Por conta disso. Então assim, hoje eu entendo realmente a mão de Deus assim, na minha vida, o milagre que ele fez na minha vida e a transformação que ele fez na minha vida. Verdade, nossa, glória a Deus. Vamos lá. Como é que você conheceu a sua esposa? Eita. Isso aí todo mundo vai querer saber. Como é que foi esse início? Como é que Deus te abençoou? Vamos, né? Foi uma bênção mesmo na minha vida. Então, aí depois de São Paulo, né, a gente veio passear. Nós tínhamos metade da família aqui no Rio Grande do Norte. Então, vim passear com meu irmão, o Léo, né? E sempre a gente foi muito junto. E aí a gente veio passear e surgiu o desejo de vir morar aqui no Rio Grande do Norte. Né? A vida lá em São Paulo era como assim, a gente estivesse no meio de uma bagunça sendo cristão. Então a gente decidiu mudar e eu falei, mãe, por que a gente não vai morar lá no Rio Grande do Norte? É uma vida mais tranquila e tal. E aí botei isso na cabeça dela e ela decidiu realmente mudar para cá. E aí ela conversou com meu pai, fez toda aquela coisa, né? E conseguimos mudar a cabeça do meu pai para vir morar aqui. E aí eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, fui morar ali em Felipe Camarão e congreguei ali em Felipe Camarão também. E aí foi onde eu comecei a liderar um ministério de música e liderar os jovens. E aí num culto dos jovens, né, que eu liderava o culto dos jovens, aí acabou o culto, aí Nara tinha ido visitar esse culto de jovens. E aí eu era solteiro, aí eu falei pro meu irmão assim, Léo, eu vou namorar com aquela menina que veio hoje. Eu declarei, né? Já declarei. Aí pronto, assim, passou-se o tempo, né? Aí eu quero deixar ela contar um pouquinho, porque esse testemunho é bem interessante, né? O que Deus fez na nossa vida pra realmente a gente se encontrar. Mas depois desse dia eu não vi mais ela. E passou o tempo, aí eu quero que ela continue. Eu acredito que Deus ele une propósitos, né? E ele tinha realmente um propósito na nossa união. Porque nessa época, né, que a gente se conheceu, eu ainda era nova convertida e eu congregava inclusive em outra igreja. E uma amiga minha me chamou para visitar essa igreja que ela congregava, que ele também congregava lá. Eu fui um dia de domingo. Nesse dia ele não me viu. E aí eu vi ele lá cantando. Quando eu vi ele cantando lá, o Espírito Santo falou dentro de mim, o seu esposo. Nossa. E foi uma voz assim que eu entendi, assim, realmente é uma voz. Mas na época, né, nova convertida, eu não entendia que era a voz do Espírito, né, que era o Espírito já me sinalizando. E aí eu... meu Deus, que é isso? Tô ficando doida. Enfim, passou, né? Continuei a minha vida normal e passou um tempinho depois, acho que
entre essa primeira vez que eu vi ele e essa vez que ele me viu, acho que passaram-se aí uns 8 meses, né? A minha amiga me convidou de novo. Nara, vamos lá na igreja, um culto de jovens. Eu disse, tá certo, vamos. Fui lá, cheguei lá nesse culto de jovens e foi aí onde ele me viu. E aí, quando nesse dia que ele me viu, né, que surgiu também o interesse nele, acredito que também já, né, o Espírito já também sinalizando ele, foi quando a gente realmente começou a ter os primeiros contatos, né, e aí, depois de um tempinho, aí a gente começou a se conhecer, aí começamos a namorar, e pra casar foram, entre namoro, noivado e casamento, foram 6 meses, né, realmente assim, quando a gente começou a conversar, nós entendemos que não havia necessidade de esperarmos muito tempo, né, porque realmente Deus tinha um propósito nas nossas vidas para fazer, aliás, através das nossas vidas. Então, acredito que realmente Deus uniu um propósito. Eu tenho certeza disso. Porque depois de 8 meses, né? Isso. Se viram a primeira vez depois de 8 meses. Isso. Poderia ter acontecido qualquer coisa. E nem ele nem me viu. Na verdade, eu vi ele e o Espírito Santo falou ao meu coração. Está aí o seu esposo. Meu Deus. Eu não entendia essa voz. Depois, né, com o amadurecimento espiritual, foi que eu fui realmente entender que era a voz do Espírito. Depois passados esses 8 meses, foi quando ele me viu, né, nessa segunda vez, foi quando aí ele me viu e aí nós realmente já começamos a conversar.